tudo bem? Vamos falar agora a respeito da flexão de número. A flexão de número é a contraposição entre o singular e o plural. Beleza? Isso você já sabe. Aí veja um comportamento aqui, olha. Então, o número singular se contrapõe ao plural. É necessário que a gente perceba que tipo de substantivo temos. Estamos falando de um substantivo simples ou de um substantivo composto? Pergunto isso pelo seguinte. As regras de plural de substantivo simples são muito fáceis, são até intuitivas. Então, eu não vejo muita dificuldade sua, nem dos demais alunos, em relação ao plural do substantivo simples. É que eu coloquei aqui, olha, plural de caneta, canetas. Eu uso um monte de canetas no quadro. Pincel, pincéis. Luz, luzes. Você vai errar? Never. Não vai de jeito nenhum. Se você tiver qualquer tipo de dúvida acerca do plural do substantivo simples, te garanto que tem a ver com o ditongo. Normalmente, quando a gente tem dúvidas sobre o plural de uma palavra, essa palavra ela apresenta ditongo. Por exemplo, qual é o plural de cidadão? Cidadão é uma palavra terminada com ditongo. O plural de cidadão é cidadãos. Qual é o plural de escrivão? O plural de escrivão é escrivães. Aí você questiona, poxa, mas as duas terminam com o mesmo tipo de ditongo que é a OTIL. Sim, aí a gramática prescreve que em cidadão é cidadãos e em escrivão é escrivães. Curioso é o seguinte, há alguns substantivos terminados em ditongo que têm 3 plurais. Há exemplo da palavra vilão. Qual é o plural de vilão? Vilões, vilãs, vilãos. Muito estranho, né? Vilões, vilãs, vilãos. A mesma coisa guardião. Guardiães, guardiões, guardiãos. Tá? Então, vejam. Se você tiver alguma dúvida, é em relação ao plural do substantivo simples terminado em ditongo. Atenção. Essa é a matéria mais cobrada em provas de concurso? Não, não é. Tá? Se você, numa situação fora de concurso, tiver dúvidas, consulte o dicionário, tá? Beleza. O que cai muito em prova? Cai muito em prova o plural do substantivo composto. Então, tá aqui, ó, substantivo composto. Segundo eu já disse, quando eu falei a respeito das categorias do substantivo, o substantivo composto é aquele que apresenta 2 ou mais elementos. Beleza. Então, a gente precisa discriminar esses elementos, classificar esses elementos para saber quais são as regras de plural. Aqui eu coloquei, então, plural do substantivo composto e trouxe a matéria cá para baixo, tá bom? Então, olha só. Quais são as possibilidades? Variação dos 2 elementos, variação somente do primeiro elemento e variação somente do segundo elemento. Quando é que no substantivo composto, somente o primeiro elemento, quando é que no substantivo composto os 2 elementos variam? Aí eu pulando matéria, eu já estava vindo para cá, ó. Quando é que os 2 elementos variam? Quando houver substantivo mais substantivo, quando houver substantivo mais adjetivo ou vice-versa. Como assim vice-versa? Quando houver adjetivo mais substantivo. E quando houver numeral substantivo. Para cada exemplo, para cada situação, eu coloquei um exemplo. Por quê? Por conta do meu espaço. Mas eu vou falar outros exemplos, daí eu gostaria que você anotasse. Vem cá. Quando houver substantivo mais substantivo, os 2 variam. Por exemplo, cirurgiões, dentistas. Decretos, leis. Os 2 variam. Beleza. Quando houver substantivo mais adjetivo, cachorros quentes. Substantivo mais adjetivo, os 2 no plural. Veja uma outra situação. Obra-prima. Obra-prima, adjetivo mais substantivo. É o que eu falei aqui do vice-versa, né? Adjetivo mais substantivo. Os 2 variam. Obras-primas.
Então, cachorros quentes, substantivo mais adjetivo. Obra-prima é adjetivo mais substantivo. Tudo no plural. Numeral mais substantivo. Sextas-feiras, primeiras damas. Beleza. Qual é a situação em que varia somente o primeiro elemento? Quando houver substantivo mais substantivo. Aí você dá um grito aí, né? E eu escuto daqui. Uai, professora, faz sentido não? Você acabou de dizer que quando há substantivo mais substantivo, os dois variam. Agora você está dizendo que quando há substantivo mais substantivo, só o primeiro varia? Não estou te entendendo, não. Qual é o critério? A gramática fala que quando o segundo substantivo restringe a significação do primeiro, quando o segundo substantivo restringe a significação do primeiro ou especifica o primeiro, olha lá, ó, se não fizer a coisa em silêncio, dá pau. Especificar. Eu já tinha dito que toda vez que eu escrevo falando dá problema, né? Que horror. Então, olha só. Se o segundo substantivo especifica o primeiro, restringe a significação do primeiro, só o primeiro varia. É o caso de célula-tronco. Vejam só. Em célula-tronco, a gente tem aí dois substantivos. Tá? Se a gente pensar na semântica, no sentido, qual dos dois se destaca pensando em semântica? O primeiro, que é célula. Aí eu costumo dizer o seguinte, é célula ou é tronco? É célula, porque é o substantivo célula que semanticamente se destaca aí nesse composto, razão pela qual célula varia. Então, o plural de célula-tronco é células-tronco. A mesma coisa com palavra-chave. Palavra-chave é um composto formado por substantivo mais substantivo. Semanticamente, qual dos dois se destaca? É palavra ou é chave? É claro que é palavra. Razão pela qual somente o primeiro substantivo varia. Palavras-chave. Peixe-espada. Peixe e espada. É peixe ou é espada? É peixe. Razão pela qual somente o primeiro varia. Peixes, espada. Beleza. Aí pensem só. Redator-chefe. Vou até colocar aqui no quadro, ó. Redator, rascunho. Daqui a pouco eu desmancho. Redator-chefe. No redator que eu quero colocar, não. Eu quero colocar editor. Que é um exemplo que está lá no Sacone. Eu não tinha falado de autor ainda. Mas beleza, eu estou só trazendo a referência do meu exemplo. Editor-chefe. Editor-chefe é um substantivo formado por substantivo mais substantivo. A pergunta que eu faço é a seguinte, qual é o plural de editor-chefe? Em editor-chefe, os dois substantivos variam ou só o primeiro substantivo varia? Vejam, aqui nós vamos pensar na semântica, né? Quando a pessoa ocupa o cargo de editor-chefe, ela é editor-chefe. Substantivo mais substantivo. Vamos pensar na semântica. Pensando na semântica, qual dos dois se destaca? Os dois. Os dois substantivos apresentam a mesma relevância semântica. Se os dois têm a mesma relevância semântica, porque é tanto editor quanto chefe, isso quer dizer que os dois variam. Então, o plural de editor-chefe é editores-chefes. Por quê? Porque os dois substantivos variam, tá? Então, você percebeu que eu prefiro pensar na questão semântica. Porque se eu for pensar nesse negócio aqui, olha, de que o segundo substantivo especifica o primeiro, né? O segundo substantivo restringe a significação do primeiro, sabe o que você vai fazer? Você vai ver que todos os substantivos compostos formados por substantivo mais substantivo têm essa relação do segundo especificar o primeiro. Por isso que eu não gosto disso. Coloquei porque a gramática fala, né? Então, o que me interessa é o seguinte, eu sempre analiso pela relevância semântica. Se o primeiro, semanticamente, se destacar, só o primeiro varia. Se os dois tiverem a mesma importância semântica, os dois variam. É tanto cirurgião quanto dentista. É tanto editor quanto chefe. Célula-tronco, é só célula. Peixe-espada, é só peixe. Fechei?
Beleza. A outra situação de variação somente do primeiro elemento é quando há substantivo, preposição mais substantivo. Pé de moleque, substantivo, preposição, substantivo. Pés de moleque, só o primeiro varia, tá? Atenção! Segundo o novo acordo ortográfico, as palavras formadas por substantivo mais preposição mais substantivo não apresentam mais hífen, razão pela qual eu não coloquei o hífen aqui. A gente só vai hifenizar palavras formadas por substantivo, preposição mais substantivo se essa palavra tiver origem botânica, tá? Então, muito cuidado. Se a palavra não tiver origem botânica, ela não tem aqui o quê? Ela não tem o hífen mais, segundo o novo acordo ortográfico. Uma palavra de origem botânica, copo de leite, aquela plantinha, aquela plantinha, aquela florzinha, eu inclusive gosto muito, copo de leite é uma palavra de origem botânica. Copo de leite, substantivo, preposição mais substantivo, tá? Qual é o plural? Copos de leite, porém, apresenta hífen. Por quê? Porque é uma palavra de origem botânica. Legal? Quando é que varia somente o segundo elemento? Quando houver, primeiro, verbo mais substantivo, segundo, advérbio mais adjetivo e terceiro, palavras repetidas. Vou desmanchar aqui embaixo. Palavras repetidas. Então, beleza. Beija-flores. Beija é o verbo beijar. Beija-flores. Cuidado. O único lugar em que o verbo não varia é no substantivo composto. Porque verbo é a palavra, é a classe mais variável de todas, tá? Beija-flores, quebra-molas, quebrar mais mola, quebra-molas, tá? Beleza? Quando houver advérbio mais adjetivo, também só o segundo varia. Por quê? Porque advérbio não varia. Sempre vivas, é uma planta, então essa palavra ela tem origem botânica, óbvio que é com hífen, né? Palavras repetidas, reco-recos, mata-matas. Mata-mata é uma fase de campeonatos, né? Mata-matas, só o segundo elemento varia. Fechei? Para fechar essa aula, uma reflexão. Olha só, canetita azul aqui. Eu afirmo que os substantivos compostos guarda noturno e guarda-roupa, eu afirmo que os substantivos compostos guarda noturno e guarda-roupa são pluralizados segundo a mesma regra. Eu afirmo que guarda noturno e guarda-roupa sejam compostos pluralizados segundo a mesma regra. Ponto. Certo ou errado? Errado. Errado demais. Demais. Vejam só. Nossa, que empolgação, hein? Qual é o plural? Não sei como você dá conta. Qual é o plural de guarda noturno? Guardas noturnos. Por quê? Substantivo mais adjetivo. Tá aqui, ó. Segunda regra, tá? Segunda regra de variação dos dois elementos. Qual é o plural de guarda-roupa? Guarda-roupas. Por quê? Porque é verbo mais substantivo. Em caso de verbo mais substantivo, só o substantivo varia, ou seja, só o segundo elemento. Ok? Essa é a matéria de número, flexão de número do substantivo. Na próxima aula nós vamos falar rapidinho a respeito do grau. Vamos para lá. Até mais.